Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que eu tenho vivido bastante nesses últimos meses, que é a capacidade de ser feliz sozinho. É uma maravilha a gente poder desfrutar da nossa própria companhia. É uma sensação maravilhosa a gente poder sentir que somos amigos de nós mesmos. É uma sensação abençoada a gente poder viver a vida e sentir que estamos de fato vivendo a vida, sabe? E a gente percebe quantas coisas que a gente perdeu na vida porque a gente não estava lá para nós mesmos. A gente estava lá esperando os outros para fazer as coisas, né? Esperando os outros para sair para um parque, para a natureza, né? Na verdade, eu nunca fiquei esperando, eu sempre fui a pessoa de ir nos parques, na natureza, sozinho. Mas normalmente a gente vive assim, a gente fica esperando os amigos para fazer as coisas, ou a relação amorosa. E nesses últimos tempos, por exemplo, aqui eu estou em Hamburgo, na Alemanha, eu estou aqui faz mais ou menos um mês, e tirando os momentos do trabalho, todos os dias eu tenho estado sozinho. Só que eu tenho estado tão bem, sabe? É uma sensação tão maravilhosa que você não sente falta. Você não quer estragar essa sensação abençoada por algo que não faz sentido. Então, em muitos momentos da nossa vida, a gente vai ser convidados a estar mais sozinhos. Mas não é um tipo de sozinho de repressão que muitas pessoas fazem, né? Tipo, tem pessoas que elas estão sozinhas, mas é porque elas estão fugindo das companhias. Eu não, se meus amigos me chamarem para fazer as coisas, eu faço. Por exemplo, aqui na Alemanha tem um colega de trabalho aí, um brasileiro, que eu falei, pô, eu tô aqui, se quiser fazer alguma trilha aí no parque, eu tô super afim, vamos fazer, mas ele não me chamou. Provavelmente ele tá morando com a namorada, né? Então, normalmente tem pessoas que quando estão namorando, elas ficam apenas namorando, né? Elas esquecem das amizades. E eu tô tranquilo, porque, como eu falei, eu tô tão bem e tendo momentos tão abençoados e a companhia, a gente não precisa ter companhia só de seres humanos, sabe? A gente pode ter companhia disso aqui, ó, da natureza. Você pode ir para um parque, caminhar, você vai sentir, se você se permitir, você vai sentir a companhia de cada coisa. Por exemplo, aqui eu estou rodeado de árvores ao meu redor, tem milhares de árvores. E eu estou fazendo companhia para elas e elas estão fazendo companhia para mim. É uma coisa livre, é uma relação de liberdade, de contemplação, né? Não existe essa prisão, essa pressão. Então, sabe, normalmente as pessoas, elas estão sempre buscando pessoas. Estão sempre buscando pessoas, por quê? Porque elas não sabem curtir a própria companhia. Ou elas não suportam a própria companhia. Tem pessoas que não suportam a própria companhia. Tem pessoas que nem sabem o que é ficar sozinho. Por incrível que pareça, tem pessoas que nunca ficam sozinhas, porque elas estão sempre fugindo. Por quê? E você pode se perguntar por que a gente foge tanto da solitude. Porque quando você fica sozinho, é você e você. Você está olhando o espelho da sua própria vida. E, por exemplo, eu no meu caso, eu estou aqui, mas eu não estou com fone de ouvido. Eu não estou me distraindo o tempo todo. Tem momentos que eu fico sem fazer nada, e nesses momentos são os momentos que o espelho da alma fica aqui disponível para você.
Então tem pessoas que não querem olhar para dentro, que elas não querem olhar para o que elas precisam olhar. Então elas estão sempre se distraindo com pessoas, né? Olha que doido, a gente usa os outros para não olhar para dentro. Sabe aquelas pessoas que quando terminam um relacionamento amoroso, elas já estão em outro? Isso é muito comum. Você vê a pessoa, ela termina em um relacionamento e já está em outro, termina em um, já está em outro, termina em um e já está em outro. O que é isso? É um padrão de sempre estar fugindo, de estar apenas consigo. Assim como tem pessoas que podem ir para o extremo de nunca se relacionar com ninguém, porque elas se sentem desconfortáveis se relacionando, então elas estão sempre fugindo dos relacionamentos. Você pode ir para qualquer extremo, seja se relacionar o tempo todo e nunca ficar sozinho, ou ficar sozinho para fugir dos relacionamentos. Então, tem as pessoas que estão sempre fugindo, estão sempre buscando relacionamentos amorosos. E eu já conheci, né, já conheci pessoas assim, e você vê que elas estão sempre entrando nos mesmos padrões de relacionamento. Putz, encontrei um cara e foi horrível, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Adivinha só? Passou uma semana, um mês, tá lá com outra pessoa. Daí passa alguns meses, nossa, me ferrei de novo, atraí outra pessoa ruim. Daí acaba o relacionamento e de repente, nunca mais vou fazer isso na minha vida. O que acontece? Encontra outra pessoa. Várias pessoas são assim, tanto os homens quanto as mulheres. A pessoa não percebe que ela está num padrão, num círculo vicioso, e enquanto ela não parar para encarar a si mesma, ela nunca vai superar esse karma, esses padrões que ela precisa curar nela. E da mesma forma, tem pessoas que precisam se relacionar. Não me leve para o extremo, como eu falei. Tem pessoas que precisam se relacionar porque os relacionamentos eles ensinam muitas coisas. O relacionamento ele também é um espelho. O relacionamento com os outros é um espelho de nós e também não ter ninguém é um espelho de nós. Ambos são essenciais para a nossa vida. A gente tem que ter esse equilíbrio de ambos. Então, cabe a nós perceber quando que a gente está se relacionando com os outros baseado em carência. Sabe, eu percebo em mim claramente quando que é uma carência e quando que é uma intuição. Por exemplo, eu terminei meu namoro mais ou menos julho do ano passado, por aí, agosto do ano passado, alguns dias antes do meu aniversário. E desde então eu conheci algumas pessoas, mas eu não senti de estar namorando com ninguém ou de entrando numa relação mais séria. E eu percebo a carência vindo, vou instalar um aplicativo, vou buscar alguém e ficar buscando as pessoas. Mas daí eu percebo essa vontade não é muito diferente de que você querer comer sorvete ou querer beber bebida alcoólica. É apenas uma vontade, é uma carência. E a gente tem que saber lidar com as nossas carências. É uma energia que a gente tem que saber lidar. Porque se você não sabe lidar com a sua própria energia, você vai lá e deposita no mundo, você espera que os outros vão lidar com a sua energia, os outros vão te ajudar, vão, digamos assim, ser responsáveis pela sua energia. E cada um tem que ser responsável pela sua própria energia. Então, desde então, eu tenho estado comigo mesmo, sendo responsável pelas minhas energias. A energia sexual, energia de relacionamento, energia, tudo isso é energia e a gente tem que pegar tudo isso e equilibrar no nosso ser. Porque senão a gente tem energia e vai lá e deposita, a gente tem energia e vai lá no outro. Ou a gente tem energia e vai lá assistir pornografia, a gente tem energia e vai lá e se satisfaz. Sempre assim, sempre jogando fora energia. A gente tem que não só jogar fora energia, a gente tem que pegar nossas energias e saber lidar com elas. Então, quantos relacionamentos
são baseados em carência. Quantas vezes eu atendi pessoas, ou eu vi pessoas, amizades, relacionamentos que não estavam bons, que você via claramente que não eram saudáveis, já fazia anos, e as pessoas estão lá, por quê? Porque elas têm medo de estarem sozinhas. E daí, digamos, se acaba, daí ela já tem um outro pretendente, já está ali preparado, um outro homem ou uma outra mulher, né? E eu conheci pessoas que desde adolescente nunca ficaram um mês sozinhas, tipo pessoas de 30 anos que nunca ficaram sozinhas mais do que um mês. Então isso quer dizer o que é aquela pessoa? Ela não sabe o que é estar sozinha, ela não sabe o que é estar na própria companhia. E isso é uma coisa muito séria, sabe? Pelo nosso próprio bem-estar a gente tem que saber estar sozinho. E, como eu falei, daí do outro lado, pelo nosso próprio bem-estar, a gente também tem que saber quando se entregar para uma relação amorosa. Eu, no meu passado, tive dificuldade de me entregar para relações amorosas. Sempre que estava prestes a entrar num compromisso, eu me afastava ou tinha bloqueios, né? Isso daí são coisas do passado. Então, a gente sempre tem que estar olhando para nós. Isso é autoconhecimento, né? E então, sabe, a minha vida, ela tem sido tão bela nesses últimos meses, tão abençoada. E você aprende tanto sobre si mesmo, você evolui tanto, você amadurece, principalmente quando você não está se distraindo, porque não adianta você dizer, William, eu estou sozinho, mas você está se distraindo o tempo todo com seriado, com música, com festa, com balada, com drogas, com comida. Estar sozinho é realmente estar sozinho, é você, em certos momentos, não estar com nenhuma distração e para que você realmente esteja com você mesmo, entendeu? Estar consigo mesmo é diferente do que estar consigo mesmo, mas estar ocupado. É você estar desocupado, você entendeu? Esteja desocupado em certos momentos, esteja só com você. Crie esse hábito de estar só com você. E daí, conselho, né, para quem está namorando, para quem está casado, você não precisa terminar uma relação. William, eu nunca fiquei sozinho, então eu vou terminar meu casamento. Daí alguém vai vir aqui me xingar, né, dizer que eu sou responsável por isso. Não, se você está casado, ou se você está namorando, você pode muito bem falar, olha, eu estou indo ali pro parque agora, eu vou passar o dia lá, não se preocupe, eu não estou indo ver ninguém, eu vou fazer um piquenique sozinha, eu quero poder curtir minha própria companhia, sabe? Vai fazer uma trilha, ou vai fazer uma viagem sozinho, né? E você explica ali muito bem explicado pro seu namorado, pro seu esposo, seja lá para quem for, e você explica, olha, não tem nada a ver com você, mas é que eu preciso ter momentos de solitude, eu preciso ter momentos de onde é que eu estou comigo, né? Assim como o outro também precisa, né? A gente precisa de espaço nas relações. O espaço, ele é fundamental nas relações para que elas sejam mais saudáveis. Né? As relações, elas não precisam terminar, elas precisam ser ressignificadas. Então, se você já está sozinho, aproveite e viva esses momentos de solitude, né? Não fique sempre se distraindo, sabe? Daqui a pouco você vai estar namorando e daí você já perdeu sua oportunidade. Então, por exemplo, eu estou aqui, né? Não estou namorando, então eu tenho que aproveitar essa oportunidade enquanto eu estou, porque é muito valiosa. Talvez eu nunca vou ter mais na vida essa oportunidade que eu estou tendo agora. Vai saber se eu não estou daqui a pouco casando e tendo filhos, etc. Então eu tenho que aproveitar enquanto eu posso. Mas é óbvio, depois, digamos, se eu casar e ter filhos, eu também vou ter um momento de solitude. Mas é diferente você ter um momento de solitude quando você não está com ninguém. É diferente de você do que você ter momentos de solitude quando você está com alguém, né? Mas ambos são valiosos. Então é importante vocês não levarem o que eu estou falando para o extremo. Tudo requer equilíbrio. Um equilíbrio é belo, né? Então, quando você parar para estar consigo mesmo,
você vai ver tantas coisas belas em si, assim como você vai perceber coisas que não são tão belas. E daí você corrige essas coisas, você cura, você ama, você abençoa, né? Tem várias coisas em nós que a gente não quer olhar, várias coisas que a gente não quer olhar, e é por isso que a gente evita de ficar sozinho. Mas a gente precisa acolher a totalidade do nosso ser, acolher o nosso ser por completo, sabe? Tantas bênçãos que a gente tem quando a gente tem esses momentos com nós mesmos. E novamente, vocês que estão casados, namorando, vocês podem ter momentos assim também. Como eu falei, só você ir ali e ter os seus momentos de solitude. Não precisa achar que você está perdendo alguma coisa. Às vezes as pessoas acham isso, nossa, eu estou namorando, então eu estou perdendo algo. Não, é só você criar os momentos, né? O relacionamento amoroso, ele não precisa ser só 100% do tempo os dois juntos. Pode também ter momentos de espaço. Isso não significa que vocês se amam menos. Significa apenas que vocês estão tendo espaço, né? Então, assim, né, nesses últimos dias aqui, eu tenho ido nos parques, sabe, caminhado, tomado sol, tomado chá no parque, vendo o rio, vendo o nascer do sol, pôr do sol, olhado as árvores, deitado no chão, na grama, caminhado nas cidades, conhecendo lugares e, enfim, sabe? E daí você relembra de tantas coisas que você tinha esquecido, que você não lembrava, coisas valiosas dentro de você, características, aspectos, e você começa a se reconectar com o seu ser de uma forma muito bela. Daí, quando você for encontrar uma namorada ou namorado, quando você for encontrar alguém, você vai chegar muito mais pleno. Você vai ser um presente para o outro. É diferente de quando uma pessoa ela chega vazia para o outro e fala, me completa, por favor. Né? Eu não preciso de ninguém, porque eu sou feliz. Então se vier alguém, essa pessoa vai ver que eu não preciso dela para ser feliz. Ela vai ver, uau, esse cara aí, ele é independente, ele é livre, ele se ama, ele é feliz, ele não precisa de mim. Né? E isso é um relacionamento de amor livre. Né? Quando você não está com o outro baseado em dependência, nem apego e nem vazio. Então vocês também que estão namorando, que estão casados, vocês vão tendo momentos de solitude, vocês vão evoluindo e também vocês vão ficando mais plenos. E de repente o seu namorado, sua namorada, eles vão perceber, nossa, essa pessoa está evoluindo, ela está ficando mais plena, mais pacífica. O que está acontecendo? Eu vou ter que ir também. Né? A pessoa ela vai ficar assim, ela vai perceber que ela também precisa começar a evoluir, porque ela vê você evoluindo. Né? Ela vai começar a ficar desconfortável perto de você, porque ela vai ver o quanto você está evoluindo. E evoluir não significa ter conhecimento espiritual. Evoluir significa que você está ficando menos ansioso, mais pacífico, você está mais leve, você está com mais calmaria, mais sossego. Enfim, vocês entenderam, né? Então é isso, que vocês possam ter muitos momentos de solitude, que vocês possam ser felizes sozinhos, para que vocês sejam felizes também com as outras pessoas. Né? Então seja feliz sozinho, para vocês serem felizes com as outras pessoas. E é isso. Curtam a si mesmos, curtam a vida, curta a natureza, curta o silêncio, curta a sua essência, a consciência. Não desperdice esses momentos essenciais da sua vida.